colegas professores, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabel Saraiva e hoje a gente vai para a nossa aula 217, vamos falar de Segunda Guerra Mundial, a vitória dos países aliados. Muito bem, então vamos começar o nosso assunto? A gente viu que a Alemanha e a União Soviética tinham assinado um acordo, um pacto de não agressão. Mas esse pacto foi quebrado por Hitler e a Alemanha invade a União Soviética no verão de 1942. Gente, olha para mim, que no verão de 1942, e a gente vai ver que essa batalha, por mais que a gente veja ali nos livros e pareça que ela é rapidinho, ela durou muito tempo, gente, essa batalha, quase um ano. E depois que ela terminou, a gente tem aí um saldo de 2 milhões de mortos. E foi uma batalha fundamental para a Segunda Guerra, porque a partir daí a Alemanha vai ter a sua primeira grande derrota. Vamos ver um vídeo para ajudar a gente a entender melhor esse momento? Vamos lá? Então a gente vai ver aqui, na Batalha de Stalingrado, uma infantaria alemã apoiada por um tanque, que vai atacar o perímetro da cidade. Professora Isabel, o que tinha de interessante na cidade de Stalingrado? Tinha um parque industrial importantíssimo para a Rússia, certo? Vamos mais à frente, então. Então a gente vai ver aqui aviões e bombardeios sendo usados aqui como meio de transporte, como arma também. Nesse momento, a Alemanha, ela ataca com tudo, certo? E a gente vai ver aqui a cidade de Stalingrado derrotada após a batalha. Mas não se enganem, tá? Vamos até o final do nosso vídeo, daqui a pouco eu tenho um comentário para vocês. Professora, mas eu vi a cidade de Stalingrado destruída. Como assim? Gente, incrível essa batalha. Gosto bastante, porque eu sempre costumo dizer, se Hitler tivesse estudado história, talvez ele tivesse pensado diferente na hora de atacar a União Soviética. Como assim, professora Isabel? Porque nesse momento, aqui na Batalha de Stalingrado, os russos, eles utilizaram uma técnica chamada tática da terra arrasada ou tática da terra queimada. Como é que isso funciona? Interessantíssimo. Eles sabiam que os alemães iam atacar, então eles começam, gente, a destruir tudo que pode ser útil para o exército alemão. Isso mesmo, eles mesmos destroem os seus recursos para prejudicar o exército inimigo. E por que eu digo que Hitler não estudou história? Porque isso não é novidade. Antes, lá na época de Napoleão, os russos já tinham usado isso contra os franceses. E foi uma derrota homérica que Napoleão sofreu. Tá vendo aí como é importante a gente estudar a história? Então, utilizando essa tática da terra arrasada e da terra queimada, ou terra queimada, eles conseguiram prejudicar o exército alemão e travar diversas batalhas. Eles também foram auxiliados pelo chamado General Inverno. O inverno na Rússia é um frio que a gente, principalmente a gente aqui do norte, não consegue nem imaginar. É aquele frio de quebrar os ossinhos do nosso corpo. Então, junta a tática da terra arrasada com esse frio, e com a força que os soviéticos tinham naquele momento, a vontade de derrotar os alemães, aí a gente vai ter a vitória dos soviéticos, dos aliados, na verdade, nessa batalha. E nesse momento a gente vai ver a primeira grande derrota dos alemães, aquilo que vai fazer o jogo virar, certinho? Depois dessa batalha de Stalingrado, que é uma batalha homérica, muito estudada, muito interessante, não vou dizer divertida, porque custou milhares de vidas, A gente tem também o famoso dia D. Professor, o que é dia D? A gente vê que essa expressão, ela é muito utilizada, Hoje vai ser o dia D de limpeza da casa. Todo mundo vai se unir ali e vai limpar a casa, para tornar um ambiente melhor. Vamos ver aqui no nosso texto como é que funciona esse dia D na Segunda Guerra Mundial. Isso daqui, gente, era um código. Eles não queriam que os alemães, o eixo soubesse o que eles estavam planejando, o que ia acontecer. Então eles começam a chamar esse ataque, que leva aí cerca de um ano sendo planejado, de o dia D. A gente vai ver que a Europa
continuava numa guerra intensa e no Pacífico aumentavam as tensões entre o Japão e os Estados Unidos, né, que disputavam territórios e áreas de influência naquela região. E aqui na Europa, as coisas o jogo já ia virando para o lado dos aliados, certo? Além de Stalingrado, o dia D vai ser muito importante, porque essa tática que eles vão usar aqui vai ser a seguinte: eles vão vão conseguir, né, no dia 6 de junho de 1944, eles vão tentar chegar em 5 praias simultaneamente na região da Normandia e atacar os alemães de surpresa, certo? Vamos ter aí milhares de soldados envolvidos nessa operação, é a maior operação militar daquele momento, e a ideia era pegar o eixo de surpresa, né? Levá-los a derrotas, né, naquele momento. E o dia D vai conseguir o seu intuito, que é libertar ali aquela região da França e aquela região da Europa dominada pelos alemães. Então a gente vê que a partir de Stalingrado e do dia D, o eixo começa a sofrer derrotas consideráveis dentro da Europa e a guerra começa a virar. Porque até então a Alemanha estava dominando, né? O mundo já estava esperando uma vitória dos alemães. Mas aí o jogo vira, né? Vamos ver aqui que em 7 de dezembro de 1941, o Japão vai atacar a base militar de Pearl Harbor, levando à entrada dos Estados Unidos na guerra. Como é que vai ser isso, professora? Olhem aqui para mim, tá? A gente vai ver que eles já disputavam regiões ali naquela área do Pacífico, certo? E o Japão estava ali firme e forte naquela região, dominando. A população estadunidense não queria que os Estados Unidos se envolvessem na guerra, achava que o país deveria se manter neutro, mas aí o que acontece? Em um dado momento o Japão vai lá e ataca a base estadunidense de Pearl Harbor, localizada na região do Pacífico, levando aí alguns estadunidenses à morte. Então, a partir desse momento, os Estados Unidos declaram guerra ao lado dos aliados contra o eixo. Isso muda, inclusive, a opinião da população estadunidense, que até então não queria que o país se envolvesse na guerra, mas depois do ataque de Pearl Harbor, incentiva o seu país a participar da guerra, certo? Então a gente vai ver que o Japão ele continua se empenhando na campanha do Pacífico, e a guerra no Pacífico vai ter 2 características marcantes. Vai ser uma guerra essencialmente naval, em que o uso do porta-aviões era uma arma decisiva, tanto que a gente vai ver que vai ser um grande porta-aviões estadunidense que vai ser atacado lá em Pearl Harbor. As batalhas eram travadas entre os exércitos adversários e não contra a população local. Por que isso está sendo destacado no nosso texto? Porque a gente vai ver que a população local, a população civil, os cidadãos que não estavam envolvidos diretamente na guerra, em vários locais da Europa, vão perder suas vidas aí, devido à violência da guerra. E aqui não, aqui no Pacífico não, essa população não sofre tanto, certo? Então, marchando em direção a Berlim, os aliados vão abrir a primeira frente de luta contra o eixo. E durante essa marcha, os soviéticos vão libertando das mãos dos nazistas os países ocupados por eles. É nesse momento aqui, gente, que eles vão libertando também os judeus que estão presos dentro dos campos de concentração, assunto que a gente já trabalhou nas nossas aulas anteriores. Enquanto isso, os Estados Unidos conseguiram a primeira vitória significativa contra o Japão na Batalha de Midway, em 1942. Então, enquanto essa guerra ia se desenrolando no Pacífico, tropas anglo-americanas, ou seja, as tropas inglesas junto com as tropas estadunidenses, né? Imaginem aqui, gente, a entrada dos Estados Unidos na guerra significou muito, porque a gente sabe que ali, a partir do final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos eles já vêm ganhando o status de maior potência mundial, de potência mais militarizada do planeta. A partir do momento que eles entram na guerra, do lado dos aliados, isso vai fazer muita diferença. O poder de fogo dos aliados vai aumentar bastante, né? Não só pelas tropas estadunidenses em si,
mas pelos acordos que os Estados Unidos vão traçando ao longo do planeta para trazer mais aliados, como é o caso, por exemplo, do Brasil. A entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial foi negociada diretamente com os Estados Unidos, né? E isso vai ter aí consequências importantes para a nossa história naquele momento, que a gente vai discutir aí em aulas posteriores. Vamos continuar aqui a nossa leitura? Então, as tropas anglo-americanas vão vencer os nazistas no norte da África e vão retomar o controle do Mediterrâneo e abrir uma segunda frente de luta contra as forças do eixo. Não esqueçam nunca, tá? Quem é o eixo? Alemanha, Itália e Japão, certo? Após conquistar a capital italiana, os aliados abriram uma terceira frente de guerra contra os nazistas. Em 6 de junho de 1944, desembarcaram na Normandia, no noroeste da França, com milhares de navios e aviões. E aqui a gente está falando de quê? Do dia D. Lembrando que dia D era o quê? Um código. Eles não queriam que os nazistas, porque acredito que vocês já assistiram filmes, já viram séries que se relacionam ao momento da Segunda Guerra Mundial e vocês perceberam que a espionagem fez muita diferença, não é? Você conseguir informações privilegiadas sobre o inimigo fazia você se preparar com antecedência contra os ataques e dava vantagem, né? Então, para evitar essa espionagem, eles começam a usar o código para se referir ao ataque, que na verdade foi programado para o dia 5, mas como houve uma tempestade, o mar ficou revolto, eles tiveram que adiar para o dia 6 de junho. O fato é que a gente sabe que essa estratégia foi vencedora, foi uma das estratégias assim mais incríveis da guerra, que trouxe um resultado positivo para os aliados e que começa a sacramentar a derrota da Alemanha dentro da Europa. Certinho? Vamos ver então aqui a continuação do nosso dia D, né? Nas transmissões por rádio, o dia do desembarque foi chamado de dia D para que os alemães não pudessem identificar a data em que iria ocorrer, segredo, né? E essa expressão permanece nos dias atuais. Essa expressão dia D é usada, por exemplo, no combate à dengue. A gente vê as prefeituras utilizando muito essa expressão. Hoje é o dia D de combate à dengue, onde os quintais vão ser visitados, né, para ver a questão lá da água parada. E em outras operações também é utilizada aí essa expressão, fazendo menção a esse episódio relacionado à Segunda Guerra Mundial. Certinho? Então a gente vai ver aqui que, enfraquecidos em várias frentes, os alemães vão perdendo terreno. Lembrando também, quero que vocês inclusive até olhem para mim, que um episódio bem triste da Segunda Guerra Mundial é que, à medida que os alemães eles vão perdendo batalhas, eles intensificam o massacre aos judeus dentro dos campos de concentração. Então eles vão ali intensificando mais que nunca os trabalhos dentro das fábricas de morte à medida que eles vão perdendo território, vão perdendo batalhas dentro da Segunda Guerra Mundial. Quando eles começam de fato a perder e sobretudo o exército soviético começa a avançar por áreas em que existiam muitos campos de concentração, eles vão libertando os judeus desse sofrimento. Então a gente vai ver aí que em 8 de maio de 1945, o exército alemão vai assinar uma rendição incondicional. Depois disso a gente tem aí o suicídio de Hitler e da sua principal cúpula, não é mesmo? Mas a guerra não para lá na região do Pacífico. Estados Unidos e Japão vão continuar a batalhar, mesmo com a assinatura da rendição dos alemães aqui em 8 de maio. E a gente vai ver o final dessa história, como a guerra chega ao fim de fato, na nossa próxima aula, porque agora é o momento da gente colocar o nosso conhecimento em prática na nossa DLI. Vamos lá? Muito bem, uma questãozinha super fácil. E a pergunta que vai ficar para vocês é a seguinte: qual foi a consequência direta e imediata do ataque japonês à base naval americana de Pearl Harbor? O
que foi que houve, gente, depois desse ataque? 5 alternativas para vocês. Reflitam com bastante atenção e daqui a pouquinho eu volto para a gente comentar o nosso gabarito. Até lá!
Muito bem, o professor Ananias Carvalho até participou, mas eu não vou contar a resposta dele, né? Porque se ele errasse essa questão, né, ia ficar feio, né, professor Ananias, que é professor de História também, aqui do CMEAN. Mas a Érica do Japi diz que é a letra A. Será que a Érica acertou, gente? Qual será o gabarito da nossa questão? Vamos lá? Então, a nossa questão, que estava baseada aí numa pergunta, né, queria saber qual a consequência direta e imediata do ataque japonês à base naval americana de Pearl Harbor. E aí, o que aconteceu depois? Qual é a nossa alternativa correta? Vamos lá? Letra A declaração de guerra dos Estados Unidos ao Japão. Gente, tem um filme super conhecido, né, que tem esse nome, Pearl Harbor, e que você vê no momento do ataque, um dos personagens corre ao telefone e a pessoa pergunta, o que está acontecendo? E ele diz, acho que a gente acabou de entrar na Segunda Guerra Mundial. E é uma cena icônica porque é realmente isso. O ataque a Pearl Harbor muda, inclusive, a opinião dos estadunidenses, né, que até então não queriam que o país se envolvesse na guerra, mas após o ataque vão apoiar essa entrada do país na Segunda Guerra Mundial, certinho? Então vamos ao nosso comentário. Japão e Estados Unidos, assim como as potências europeias, disputavam o controle por zonas de influência. Por esse motivo, o Japão realizou um ataque aéreo à base americana de Pearl Harbor, que estava situada no Havaí. Como consequência direta e imediata dessa ação, temos a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Gente, prazer enorme estar com vocês. Espero que vocês tenham aprendido muito sobre a Segunda Guerra Mundial. Nossa próxima aula vai falar sobre o desenrolar da guerra justamente no Pacífico. Então eu conto com vocês para muitas interatividades. Não deixem de continuar os seus estudos aí através dos nossos materiais disponíveis na internet. Revejam essa aula sempre que quiser. Um abraço grande a todos vocês e até a próxima.